Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Damos graças ao nosso Deus por este dia que Ele nos dá de vida, pela oportunidade de estarmos juntos neste santo lugar e podermos com liberdade engrandecer o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, amém? É bom você estar aqui, é bom estarmos juntos na casa do Senhor e podermos expressar nossa gratidão a Deus por suas bênçãos, seu amor sobre nós, sua misericórdia que nos faz acordar. Ficamos felizes com a presença dos amados e vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical hoje, depois de ontem estarmos aqui celebrando a Deus, revendo muitos irmãos que já estiveram conosco, alguns moram em outros lugares, mas ontem, celebrando a Deus pela vida do pastor Maurílio, muitos irmãos que estiveram ontem, com alegria também, estiveram agradecendo a Deus as suas bênçãos. E nós, nesta manhã, vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, com reverência. Neste momento, nós paramos toda e qualquer movimentação para distrair, e vamos pensar tão somente na bondade de Deus. Amém, irmãos? Deus tem sido muito bom, assim como disse Moisés no Salmo 90. Senhor, ele diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Amém, queridos? Então, agradecemos a Deus a presença de crianças, de jovens, adolescentes. Então, vamos... Nesse momento, estamos prostrados diante do Senhor, iniciar com a oração, pedindo a bênção do Senhor sobre este momento de escola dominical, onde nós temos a oportunidade de termos nossas vidas edificadas no Senhor, de sermos renovados, de estarmos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. É uma oportunidade excelente e que nós possamos aproveitar. Amém, queridos? Então vamos orar com reverência, você curva a sua cabeça, vamos a uma oração. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, nós aqui nos ajuntamos nesta manhã, Senhor, queremos pedir Tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Pai, que Tu venhas abrir nossos corações para nós podermos Te conhecer mais, a fim de estarmos tão somente fazendo Tua vontade, a fim de estarmos tão somente sendo orientados, conduzidos pelo Espírito Santo, a fim de que tudo que façamos, Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, pela presença dos irmãos, obrigado pelas nossas famílias representadas por nós. Ó Deus, estende Tuas mãos de poder, de graça, nos ajude, Senhor, a termos corações agradecidos, tão somente pela obra redentora de Cristo em nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, pela salvação que temos, a certeza, Pai, da vida eterna em Jesus. Por isso, aqui nesta manhã, Pai, estamos diante de Ti, para podermos juntos crescer mais na graça, no conhecimento do Senhor. Tua palavra nos estimula a isto. No Antigo Testamento, quando através do profeta está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos perseverantes. Ó Deus, não permita que venhamos ser envolvidos pelas atividades e pelas atrações deste mundo, mas nos ajude, Senhor, a vencer o pecado, a resistir a toda sedução que venha nos afastar da nossa comunhão contigo, e nos dê, Pai, corações, Pai, que estejam dispostos a Te buscar, pois está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nesta manhã, Pai, nós queremos, ó Pai, tão somente sentir Tua presença neste lugar consagrado a Ti, para que Teus filhos Te adorem, Teus filhos aqui venham se reunir, Pai, em reverência a Ti, buscar Tua presença e viver uma vida no centro da Tua vontade. Abençoa, portanto, Pai, nossas vidas. Ó Deus, abençoa os momentos de louvores, também
da leitura da tua palavra, as orações, a ministração através do teu servo, o presbítero Wellington, ó Deus, que tu mais uma vez o use, Pai, como instrumento para abençoar a tua igreja, para a divertir, para nos instruir, para nos exortar, a fim de que possamos, ó Deus, tão somente estarmos sendo enriquecidos com o ensino bíblico. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos... Pastor Edgar nos auxilia com o hino 439. Em Jesus confiar, sua lei observar. Certamente o pastor Edgar já tocou muitas vezes este hino. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a entrega maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Atos, capítulo 2, do 1 ao 11º. Vamos todos a uma só voz ler a palavra do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz,
afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e em sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Quando estamos aqui engrandecendo ao nosso Deus, damos graças por tudo, pela semana que passou, por estarmos aqui sendo abençoados pelo Senhor. Deus tem sido bondoso para conosco. Nós vamos a uma oração. Eu convido o pastor Roger para estar orando, por nossas famílias. Temos orado, sabe, irmãos, temos perseverado para que Deus mova o seu poder com graça neste bairro, trazendo um avivamento, e nós confiamos no Senhor. Amém, queridos? Então, pastor Roger faz esta oração. Paz de Cristo, meus irmãos, bom dia, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e eterno Criador dos céus e da terra, nós rendemos graças ao Teu nome, te bendizemos, Senhor, pela Tua infinita grandeza. Tu és soberano, Tu és mais exaltado do que todos, Tu estás, Senhor, acima dos falsos deuses, Tu estás acima dos governantes da terra, Tu estás acima dos poderosos. Só o Senhor é digno de receber honra, glória, exaltação pelos séculos dos séculos. O Senhor habita na luz inacessível e diante de Ti os espíritos ministradores servem e adoram. Serafins, querubins, os anjos nos céus Te prestam culto noite e dia, culto em obediência cumprindo Tuas ordens e culto em louvor, em adoração, cobrindo seus rostos, seus pés, se mostrando indignos de estar diante do Rei da Glória. Meu Deus, que essa possa ser a nossa atitude também, em vida e em culto.
adorando o Senhor com reverência, nos arrependendo dos nossos pecados e lembrando que nós só temos o privilégio de nos apresentar diante da Tua presença por causa daquilo que Jesus Cristo fez, que viveu por nós, que morreu por nós e que ressuscitou para nos garantir vida eterna e justificação. E que a nossa vida também seja semelhante aos Teus servos espirituais, que seja uma vida de serviço, de obediência, entregando Tua mensagem ao mundo, realizando a Tua vontade no mundo e sendo servo dos servos de Deus. Meu Senhor, que o nosso coração nessa manhã se encha da Tua alegria, do Teu amor, do Teu zelo, da Tua santidade. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Nós as colocamos diante do Teu altar, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre nós. Salva, Senhor, os maridos que não são crentes. Salva as esposas, Senhor, que não são crentes. Traz entendimento para aqueles que estão brigando. Senhor, traz provisão para aqueles que estão com dificuldades financeiras. Traz, Senhor, espiritualidade e piedade verdadeira para dentro do lar dos Teus servos. Que o que eles fazem aqui na igreja seja somente um reflexo daquilo que eles fazem em seus lares. Que a palavra esteja aberta, que as orações possam ser ouvidas e que os louvores possam ser entoados. E em tudo o Teu nome ser glorificado. Nós oramos também pelos filhos, pelas crianças. Meu Deus, dá obediência às nossas crianças, entendimento da Tua lei, entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que Te agrada, daquilo que Te desagrada. Que eles possam honrar seus pais, suas mães, e que eles cresçam em graça, em conhecimento e sejam uma bênção na nossa igreja e na sociedade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo é nossa única esperança. Amém. Mas a palavra do Senhor nos diz: alegrai-vos no Senhor. Portanto, também está escrito: se alguém está alegre, cante louvores. Amém, queridos? Nós vamos, com os irmãos da equipe de louvor agora, ministrar cânticos. E no último cântico nós estaremos recolhendo nossas ofertas. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e nos regozijemos nele. Amém? Amém, igreja? A graça e a paz de Cristo a todos. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Você veio aqui nesta manhã não apenas porque é domingo, mas você veio porque é o dia do Senhor. É o dia que nós reservamos para o adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Então vamos dizer a Ele o quanto nós o desejamos nesta manhã. Alegremente, vamos dizer que nós o desejamos, que Ele é a porção da nossa herança. Ele é o nosso maior bem. Amém? Vamos com alegria? Aleluia. Com palmas. Do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Da minha herança.
igreja. Eu te quero. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem eu possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Aleluias. Amém? Vamos declarar que Ele é o Verbo vivo que vive entre nós. Amém? Você sabe quem é o seu Deus? Você reconhece a grandeza? Você reconhece a sua humildade de não usurpar, de ser igual a Deus, mas se esvaziar e se tornar servo? Você reconhece esse Deus que nós celebramos nesse Natal? Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. E é sobre essa rocha que a sua igreja se edifica. Vamos declarar? Aleluias! Alegremente, Tu és o Verbo vivo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. O Cristo que viveu e que vive entre nós e que um dia voltará.
nós já dissemos ao Senhor o quanto desejamos. Amém? No primeiro cântico. Agora nós declaramos quem Ele é. Agora nós vamos dizer que o amor dele nos alcançou. E esta é a razão por estarmos aqui, buscando a sua presença, o adorando em espírito e em verdade. E às vezes é como este cântico diz, nos faltam palavras para expressar o amor que Deus tem por cada um de nós. Não é verdade? Então vamos dizer o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é poderoso. Vamos adorá-lo. Expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam meu amor por ti, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Declara, igreja. Volta um pouquinho, Felipe, de cima. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Declara, igreja. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, tu és. Pra onde? Pra onde eu irei, se só tu tens palavras
palavras de vida eterna. Tu sondas o meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. O teu amor sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Quero ouvir só a igreja majestoso. Declara, igreja. Mais forte, igreja. Majestoso, majestoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso Tu és. Aonde eu irei, se só Tu tens palavras de vida eterna? Bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, como também, Senhor, suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado o necessário para o nosso sustento. Obrigado pelas portas abertas, pelos empregos, por aquilo que o Senhor tem feito ao nosso favor. Gratos a Ti pelas ofertas e dízimos que nós depositamos no Teu altar. Oramos pela Tua igreja, por aqueles, ó Deus, que não puderam ofertar. O Senhor bem conhece o coração de cada um. Abre as portas para aqueles que estão desempregados, em busca de emprego. Ó Deus, e nós que aqui estamos, que o Senhor nos sustente na Tua presença, que o Senhor venha a cada dia abençoar os nossos negócios, os nossos empregos, sustenta-nos para que a cada dia possamos alegre glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos preparar nossos relatórios, as crianças já podem subir, e vamos assim, após nosso relatório, rapidinho, o pastor Roger estará apresentando, nosso irmão presbítero Wellington, eles que estudaram junto no seminário, e nós vamos ter o ensino bíblico. Então, vamos preparar rapidinho um relatório, e em seguida o ensino bíblico. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Está conosco nessa manhã o presbítero Wellington. O Wellington é um amigo, um irmão. Fizemos seminário juntos. Já estive em sua casa, já preguei várias vezes lá em Água Preta, na congregação onde ele está realizando a obra do Senhor. Ele está com Edinara, sua esposa, está com Euda, sua filha, e está com Esdras. O outro é Elter. Elter e Esdras. Eu estava tentando adivinhar qual dos dois é. Esdras, Euda, Edinara e o presbítero Wellington. Essa família que nós amamos e temos um carinho especial. Certamente trará uma exposição bíblica que abençoará nossas vidas. Então, eu peço sua atenção, peço o seu empenho
em acompanhar a pregação da palavra de Deus. Não se distraia, desligue seu celular, não é hora de olhar o WhatsApp, nem o Instagram. Se alguém passar mal lá fora, chama o SAMU. Se for bandido invadir na casa, chama a polícia. Você daqui não vai conseguir resolver nada, tá certo? Vamos ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos. É um privilégio estar reunido na casa do Senhor com mais uma parte do povo de Deus, né? Eu já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes, né, na ordenação do Roger, acho que numa reunião da Associação das Igrejas Congregacionais do Agreste, e quero primeiro dizer da minha alegria por estar aqui com os meus irmãos. Quero aproveitar também esse momento para fazer um pedido, né? Nós estamos ali em Água Preta já, eu moro em Água Preta vai fazer 14 anos, e há 7 anos nós estamos à frente de um trabalho de plantação de igreja na cidade, né? Nós temos uma congregação que é filha da primeira igreja evangélica congregacional de Caruaru, que foi um trabalho que Deus colocou no nosso coração, especialmente no coração do pastor Ari. Nós estamos ali e o trabalho enfrenta sempre muitas dificuldades. Pregar o evangelho e plantar uma igreja não é um serviço muito fácil. E aí eu quero pedir a oração dos meus irmãos em favor daquela pequena congregação, em favor da minha família, para que Deus nos dê graça e nos sustente no seu trabalho. Amém, meus irmãos? Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. E eu quero ler com os meus irmãos a partir do verso 22. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 22. Nos diz assim a santa palavra do nosso bom Deus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus replicou-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus
é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Curva sua cabeça. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Redentor meu, Redentor da igreja, nós estamos diante, Senhor, da Tua presença, constantemente diante da Tua face, Senhor, e neste momento diante da Tua palavra, que será exposta, Senhor, e nós declaramos nessa manhã o quanto precisamos ouvir a Tua voz por meio da exposição das Sagradas Escrituras. Deus, fala aos nossos corações, nos edifica, Senhor, porque somos o Teu povo e precisamos dessa edificação. Deus, Tu sabes as nossas necessidades, Tu sabes, ó Deus, a necessidade da Tua igreja espalhada pela terra, e Tu tens sustentado o Teu povo, e assim o Senhor continuará sustentando, é o que nós cremos. Por isso, nos devotamos a ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos expor esse texto. Eu sei que essa deve ser uma prática da igreja, mas acaba a gente, lembrando. Eu tenho estado, de certa forma, preocupado nos últimos dias com a Igreja de Cristo. Eu sei que não é preocupação minha, não é preocupação nossa, não é nossa responsabilidade sustentá-la, nem mantê-la espiritualmente falando. Tudo isso quem faz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho visto, meus irmãos, um crescimento da igreja que muitas vezes deveria ser acompanhado com uma mudança na sociedade que nós não vemos. Isso tem afligido meu coração. Pensando sobre esse texto, eu fiz uma pesquisa rápida. Nas últimas décadas, o cristianismo evangélico brasileiro tem crescido exponencialmente. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, segundo o IBGE, nós éramos algo em torno de 6% da população brasileira. Na década de 90, nós passamos para 9%. Nos anos 2000, chegamos a 15%. Em 2010, nós já éramos 22%. Eu pesquisei recentemente e os dados atuais, do último recenseamento não saíram detalhados, mas há uma pesquisa de alguns institutos de pesquisas que dão conta de que nós já somos 31% da população brasileira. A estimativa é de que nas próximas 2 décadas nós cheguemos a 50% da população. Uma população de mais de 200 milhões de habitantes. É muita gente crente. E qual o problema disso? Aparentemente não tem problema, é motivo de alegria. O evangelho tem sido pregado, as pessoas têm se convertido, as igrejas têm crescido. Mas em paralelo a isso, meus irmãos, eu olho para a sociedade e eu não vejo o impacto que essa população de 1/3 deveria estar provocando.
À medida que a igreja cresce, que o evangelho é anunciado, nós deveríamos ver a diminuição nos índices de violência nos lares, de criminalidade, de corrupção. Nós vivemos num dos países mais corruptos atualmente. E a pergunta é, meus irmãos, por que tanta gente professa a fé cristã e, ao mesmo tempo, nós temos tantos problemas que deveriam diminuir com essa quantidade de cristãos? Isso me faz pensar que tem algum problema. Quando Jesus exerceu seu ministério na terra, sempre o acompanhou uma grande multidão. O contexto dessa passagem se refere justamente a isso. Jesus está no seu ministério terreno e uma grande multidão o segue, o procura por seus milagres. O texto que nós lemos fala do dia seguinte. O dia seguinte, meus irmãos, a multiplicação de pães e peixes que alimentou uma enorme multidão que estava ali para ouvir os ensinamentos, mas estava ali muito mais para ser alvo da bênção de Deus. Jesus estava ensinando a sua mensagem, e nós vemos isso no início do capítulo 6, e depois de ensinar, ele manda aquela multidão se assentar para receber o alimento, e ele faz aquele grande milagre alimentando a multidão, e essa multidão ela fica impressionada. Que homem é esse? Esse é o profeta que deveria vir, do qual falou o texto antigo. Um profeta semelhante a Moisés, ao qual nós devemos ouvir. Nós vemos que nos versos 14 e 15, ainda do início do capítulo 6, aqueles homens se levantaram e seu desejo era fazer de Jesus o seu rei. Encontramos um governante que vai resolver o problema da nossa falta de alimento. Encontramos um rei, que pode ser até que seja o Messias, mas o fato é que ele alimentou uma grande multidão. O que é que ele não pode fazer em benefício da nossa nação? E aqueles homens se levantam e tentam proclamar, arrebatar Jesus para proclamá-lo rei. E nesses versículozinhos, o 14 e o 15, é dito que Jesus ele se oculta no meio da multidão, ele sai de fininho, porque a missão de Jesus Cristo não era essa. Nunca foi. Nós vemos um tempo de grande ativismo social. E é importante a igreja se engajar na ajuda aos menos favorecidos, especialmente os domésticos da fé, o que Paulo diz. É imprescindível. É a demonstração prática do amor cristão. É a demonstração prática da bondade de Deus para conosco, refletida em nossas ações. Mas, meus irmãos, o propósito da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, não era alimentar com pão e peixe multidões famintas. O propósito de Jesus Cristo não era e não é dar carro novo, casa nova, prosperidade financeira, ainda que ele tenha poder para fazer muito mais do que isso. Por isso ele se oculta no meio daquela multidão e sai, porque ele não veio para ser um herói,
no sentido humano, um político que vai resolver todas as nossas dificuldades sociais. Esse é o contexto da passagem que nós lemos. Jesus se retirando do meio da multidão que queria fazê-lo rei, proclamá-lo rei. E é com esse texto em mente, meus irmãos, com esse contexto em mente, que nós precisamos pensar e nos fazer uma pergunta. Embora houvesse uma grande multidão em volta do nome de Jesus Cristo naqueles dias, existia um grupo diferente, que era o grupo dos discípulos. E como eu disse no início, em volta do nome de Cristo sempre se alocou uma grande multidão. Mas existe uma diferença enorme entre a multidão que segue Jesus Cristo e os seus verdadeiros discípulos. Para a multidão, Jesus falava por parábolas, e para os seus discípulos, Jesus explicava as suas parábolas e dizia os detalhes e diziam os mistérios do reino. Existe uma diferença enorme, meus irmãos, entre ser multidão e ser discípulo de Cristo. Nós vivemos uma época de cristianismo formal, cristianismo nominal. E existe uma diferença muito grande entre ser cristão, no sentido de professar a fé publicamente e congregar-se numa igreja e ter o seu nome alocado no hall de membros, no livro de hall de membros, e ser de fato seguidor de Jesus Cristo. Existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande em ser filho da irmã fulaninha e ser de fato um crente em Jesus Cristo. E é isso, meus irmãos, que eu acredito que esse texto vai nos mostrar. É isso que eu quero apresentar para os meus irmãos nessa manhã. A diferença que existe entre a multidão que segue a Cristo e os verdadeiros cristãos. A multidão, ela procura Jesus Cristo, mas o seu interesse é a satisfação pessoal. Vamos ler o texto? Verso 22 até o 25 diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entrando em outros barquinhos, chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Meus irmãos, aqui nesses versos, nós somos informados que a multidão, depois de perceber que Jesus não estava mais ali naquela região, fica preocupada: cadê ele? Vamos procurá-lo, vamos encontrá-lo. E parte em direção ao outro lado do lago. E eles chegam em Cafarnaum, onde de fato encontram Jesus, e é perceptível, meus irmãos, que aquela multidão ela tinha muita persistência. Não, nós queremos encontrar aquele homem, nós vamos procurá-lo, vamos achá-lo. Os discípulos ficaram aqui e saíram só, e nós não vimos ele saindo. Onde é que ele está? E aí eles atravessam o lago e do outro lado encontram a Jesus, e eles eram, de fato, persistentes. E nós temos, meus irmãos, em nossos dias, uma multidão persistente, que religiosamente ocupam os bancos da igreja, das igrejas, semana após semana. E isso não é um problema. O problema é a motivação. A nível de aplicação, meus irmãos, eu preciso fazer uma pergunta que você não é obrigado a responder, mas você precisa meditar. Qual é a sua motivação de estar hoje aqui? O que fez você acordar pela manhã, tomar um banho, tomar um café da manhã, reunir sua família e vir à igreja hoje?
Aquela multidão estava muito preocupada em se encontrar com Jesus, em estar próximo de Jesus, e ela exerce algum esforço para isso e encontra com Jesus, e aí Jesus ele denuncia a motivação do coração daqueles homens e mulheres. Veja o verso 26, quando Jesus ele responde: em verdade, eu vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Meus irmãos, a motivação daquela multidão não era a fé em Jesus Cristo como Messias, o Salvador, porque os sinais que o Messias executou, manifestou entre o povo naqueles dias, eram apenas como o nome já diz, um sinal da sua divindade, da sua autoridade, do seu poder. E olhando para isso, os judeus deveriam crer, esse é o enviado de Deus. Existem até alguns que professam isso assim, ninguém pode fazer esses sinais se não for enviado por Deus. Mas não, aquela multidão não estava preocupada com isso. Apesar de viverem uma religiosidade que apontava para a vinda do Messias, a grande preocupação daqueles homens e mulheres era a satisfação pessoal. Eles comeram no dia anterior, encheram suas barrigas, ficaram fartos, ainda sobrou um monte de pão e peixe, e eles, não, esse homem é o homem, vamos atrás dele, vamos elegê-lo nosso governante. E aí Jesus denuncia: vocês estão atrás de mim não é porque vocês creem que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias. Vocês querem encher a vossa barriga de pão. E muitas vezes, meus irmãos, não é diferente em nossos dias. Muitos saem de suas casas religiosamente para entrar pelas portas de um templo evangélico em busca de cura, em busca de milagre, em busca de sinais, em busca de prosperidade. Essa não deve ser a motivação do povo de Deus. Deus é Deus independentemente do que Ele faça. E você precisa crer nele, amá-lo, adorá-lo, servi-lo, independentemente do que Ele possa lhe dar. Porque o maior milagre Ele já fez. Há 2000 anos atrás, 2023 anos atrás, com os braços abertos em uma cruz, pagando a sua dívida, a minha dívida, derramando o seu sangue puro, sofrendo a ira do Todo-Poderoso por causa dos nossos pecados. Não existe milagre que possa se comparar ao milagre do perdão, da salvação. Mas as pessoas têm deixado isso de lado para buscarem uma mensagem de satisfação pessoal. E Jesus repreende aquela multidão dizendo: vocês estão me procurando, não é porque vocês creem em mim, vocês estão me procurando porque vocês querem satisfazer os seus desejos pessoais, carnais, pecaminosos. Essa é a multidão. É isso que quer a multidão. Encher a pança, fica farto, bolso cheio. Não, porque nós vivemos uma época em que é ensinado que nós não podemos sofrer. Nós somos crentes, eu sou filho de Deus, eu não posso passar por isso. Aí tem quem diga: não, eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu não estou aqui para ser pisado. E aí esquece de ver nas Escrituras tudo que os santos de Deus passaram por amor ao Evangelho. Se esquecem daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições e tribulações. Jesus não prometeu vida fácil. Quem lhe promete isso está mentindo. Nossos dias está assim, permeado por cristãos que buscam a Deus para obter satisfação pessoal. Deus é poderoso para fazer. O nome de Jesus Cristo é poderoso.
Mas ele não é um curandeiro. Ele não é. Ele não é um mero amuleto que você usa quando precisa, né? Usa e abusa quando precisa. Não, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o redentor da igreja. E nós devemos buscá-lo não para ter satisfação pessoal, mas para ter um relacionamento íntimo, sincero com o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Os verdadeiros discípulos, meus irmãos, em oposição à multidão, eles buscam a Jesus porque encontram nele o alimento para a vida eterna. A multidão quer o alimento físico, aqui e agora, encher a barriga, ter as suas demandas sanadas, solucionadas. O verdadeiro discípulo está pensando na eternidade. Porque mais longa que seja a vida, vai passar. E você vai entrar na eternidade. Comece a se preocupar com a eternidade. Tudo aqui vai ficar. Sua casa, seu carro, sua empresa, seus filhos. Vai ficar. E você vai se encontrar diante do Todo-Poderoso. E como disse Jesus na parábola daquele rico louco insensato, essa noite pediram a tua alma, e o que é que você tem? Comece a pensar na eternidade. Jesus Cristo está voltando. A sua vida está passando. No verso 27, Jesus diz assim à multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas estão trabalhando loucamente, querendo conseguir coisas, querendo construir patrimônio, e até certo ponto isso não está errado. Você lutar e trabalhar para ter algum conforto não é o problema. Mas nós precisamos olhar que existe um alimento que subsiste para a vida eterna, e esse deve ser o alvo da nossa vida. Esse deve ser o objetivo máximo da nossa vida, porque, como eu já disse, a nossa vida está passando. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, que subsiste para a vida. Aquela multidão havia se esforçado, atravessaram aquele grande lago, chegaram do outro lado, mas a motivação deles era errada. Os verdadeiros discípulos, eles buscam a Jesus não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Você talvez não saiba, né? Mas como eu disse, está tudo passando. E na vinda de Cristo, tudo isso vai se... nós tivemos um pastor lá em Palmares, o pastor Erickson, e ele brincava, ele vai tudo derreter na vinda de Cristo. Aí você está aí construindo um império em seu nome, que vai derreter. Que para a tumba onde nós vamos, você não pode levar. Mas Jesus tem alimento sólido, perene, eterno, que vai fortalecer a sua vida na caminhada e durante toda a eternidade. Mas nós perdemos tempo, meus irmãos, buscando alimento passageiro, buscando satisfação transitória. E não investimos tempo com as coisas do reino, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo disse: busque em primeiro lugar a sua justiça, a justiça do reino, a ética do reino. Busque em primeiro lugar o necessário para a sua subsistência, vai ser dado.
Em segundo lugar, meus irmãos, a multidão, ela está preocupada com obras, com fazer algo. Veja o verso 28. Quando Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, e eles dizem: o que faremos para realizar as obras de Deus? Verso 28. Veja que a preocupação deles ainda é com algo material. O que é que a gente pode fazer? Quais são as obras que nós devemos realizar para conhecer a vontade de Deus, para realizar a obra de Deus? E, meus irmãos, esse é o pensamento do religioso. Obras, serviço prestado. Porque quando eu presto um serviço, eu quero salário, eu quero pagamento. E há quem diga por aí, né? Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você trabalhar para Ele, Ele vai lhe abençoar. Se você der com generosidade, Deus vai retribuir. E aí se esquece que a nossa oferta, o nosso serviço, já é a nossa retribuição. Mas as pessoas estão usando isso como um modelo, como um motivo de barganha. Você veio para a igreja, então Deus é obrigado a lhe abençoar. Você está trabalhando para Deus, então Deus não é obrigado a fazer nada, meus irmãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. O religioso, ele quer fazer coisas, ele quer mostrar-se ativo, útil. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho é uma vida de relacionamento com Deus, que foi quebrado lá no Éden, mas que foi restaurado na cruz, em Cristo. E nós vivemos pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus conosco. Imagine o privilégio. Nenhuma religião no mundo prega isso. Um Deus que veio até nós. Você vai para qualquer religião, seja ela esotérica, ou é sempre algo muito distante, né? O divino é algo muito distante. No cristianismo, Deus veio até você e habitou entre nós, conforme diz o próprio evangelista João, lá no início do Evangelho. Tabernaculou, se fez como um de nós. Paulo, na verdade, o escritor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Pelo contrário, nós temos alguém que em tudo foi tentado, mas que resistiu firme, impecável. Esse é o nosso Deus. É a quem nós devemos servir e amar. Mas a multidão quer só fazer coisas, quer só mostrar serviço. Os verdadeiros discípulos, meus irmãos, eles vivem pela fé. Porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não mereço. Mas pela fé eu posso descansar. Porque o amor de Deus, meus irmãos, nós cremos e pregamos e confessamos, é incondicional. Não leva em conta a nossa bondade, porque se levasse a gente estava perdido. Não leva em conta a nossa fidelidade, porque se Ele levasse em conta a nossa fidelidade, nós estávamos perdidos. O amor de Deus só leva em conta a sua soberania. Ele quis amar você, por isso você está aqui. E o verdadeiro discípulo sai caminhando pela fé. Às vezes tropeça, às vezes cai, às vezes se arranha, se machuca, fica sem força, mas o próprio Deus que o amou, que o chamou, o levanta. O verdadeiro discípulo segue confiando nisso. Como fez Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Sai da tua terra,
do meio da tua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá eu vou te abençoar. E Abraão sai. Entre trancos e barrancos, ele sai. Voltando à questão das obras, obedecer, sair, é uma espécie de obra. E Paulo fala que as boas obras foram criadas para que os crentes andassem nelas. O problema é que muitas vezes nós queremos confiar em nossas boas obras. Esse é o problema. O crente é obediente, mas não para ser salvo, porque ele é salvo. O crente precisa santificar-se, não para ser salvo, mas porque é salvo, para honrar aquele que o arregimentou. A multidão quer mostrar serviço. Os discípulos, eles caminham pela fé. Servindo, errando, se arrependendo, mas caminhando pela fé. Em terceiro lugar, meus irmãos, a multidão deseja ver os sinais. E pense numa coisa que está na moda. Eu preciso ver os sinais. Eu preciso estar no meio de um povo cheio de poder. O verso 30, eles dizem a Jesus: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Veja que esse é o espírito da multidão. É o espírito da multidão. Nós queremos ver para crer. Você está dizendo que é o Messias? Você está dizendo que é o Salvador? Que é o Bambambam? Que é o profeta semelhante a Moisés, ao qual nós devemos seguir? Quais são os teus feitos? Essa argumentação, meus irmãos, ela gira em torno daquela fala deles, né? Os nossos pais comeram o maná no deserto. Eles seguiram Moisés porque eles viram os sinais de Moisés. Eles viram Moisés tirar a mão de dentro da capa e estar leprosa, e colocar de novo e tirar e estar limpa. Os nossos pais viram lá no Egito a vara se transformar em uma serpente e depois voltar a virar uma vara. Os nossos pais viram os sinais, por isso seguiram a Moisés. Quais são os teus feitos? Meus irmãos, a multidão quer ver os sinais. A multidão não vive pela fé. Ela quer realizar obras para se justificar e quer ver os sinais para poder dizer assim: não, eu creio, porque eu vi. Nossos pais comeram pão no deserto. E aí a multiplicação dos pães na cabeça deles era um sinal de que nós agora vamos ter pão perene, como os nossos pais tiveram lá no deserto. E Jesus, ele diz assim, entre o verso 32 a 36, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, e embora me tenhais visto, não credes. O problema da multidão não é a falta de sinais, não, meus irmãos. Jesus estava ali. Um dia antes, ele tinha multiplicado pães e peixes. Momentos antes, ele havia curado enfermos, expulsado demônios, trazido mortos à vida. A fama estava espalhada na região.
E é por causa dessa fama que essa multidão vem buscá-lo, vem procurá-lo. O problema não é a falta de sinais, meus irmãos. A nossa geração tem migrado de igreja, em comunidade, em busca de sinais, em busca de uma comunidade poderosa, em busca de uma mensagem poderosa, em busca de curandeiros. Não porque se Deus, eu já ouvi crente dizer isso, não porque se Deus voltasse a fazer os milagres de outrora, nós ganharíamos o Brasil para Cristo. O problema não é a falta de sinais, meus irmãos. O problema é a incredulidade do coração de uma multidão que só quer satisfação pessoal. A incredulidade do coração de uma multidão que quer se justificar por suas obras. Esse é o problema daqueles dias e dos nossos dias. Jesus está dizendo a esse povo, olha, não é Deus, não é Moisés quem deu, não foi Moisés quem deu o pão, foi o meu Pai. E eu sou o pão da vida. Jesus está dizendo àqueles homens, vocês colocam mais importância em Moisés do que no verdadeiro pão que desce do céu e que o meu Pai vos dá. Eu sou o pão. Mas vocês, apesar de já terem visto muitos sinais, não creem. Meus irmãos, e nesse ponto nós precisamos fazer uma meia-culpa. Tirando os falsos mestres, falsos profetas, as falsas igrejas, muitas igrejas históricas que tiveram no passado a sua importância para o reino de Deus, removeram Jesus Cristo de seus púlpitos. E Ele é o pão que alimenta para a vida eterna. Mas é muito mais atrativo trazer uma mensagem coach, triunfalista. Você precisa se afastar de pessoas tóxicas. Você precisa isso ou aquilo e fazer 10 passos para a prosperidade e sei lá, tanta bobagem que é ensinada por aí. E aí tira-se Cristo do púlpito. Em muitos lugares, meus irmãos, Jesus Cristo não é mais o centro da adoração. As músicas falam de vitória, de luta, de tudo no mundo. E Deus é um acessório. Jesus Cristo é um acessório. Mas Ele é o pão da vida. Quer ter vida? Se alimente dEle. Se alimente da sua palavra. Ouça canções que reverberem essa palavra. Muitos pregadores têm se tornado famosos em nossos dias. E aconteceu uma situação um tempo desse aí, e o Augusto Nicodemos, ele disse essa frase: são homens carnais, utilizando de métodos carnais para atrair uma multidão de homens carnais. É isso que nós vemos por aí. Não porque precisa ter isso, o templo precisa estar numa estética assim. Não porque a mensagem precisa obedecer uma estética mais atrativa. Não porque os louvores precisam obedecer a uma estética mais triunfalista, porque nós não nascemos para a derrota, nós nascemos para a vitória. É isso que a gente tem visto por aí. Homens carnais, utilizando métodos carnais para atrair uma multidão de outros homens carnais. Só quando Cristo é pregado, meus irmãos, conforme as Escrituras, que os pecadores podem crer nele, conforme as Escrituras, e receberem a regeneração e a vida eterna. A mensagem do Evangelho não pode ser sonegada.
E não pode ser misturada com nada. Tem que ser pregada. Eu sou o pão da vida. A multidão quer ver sinais, a multidão quer mostrar obras, a multidão quer ser alimentada. Mas os verdadeiros discípulos não. Eles não precisam dessas coisas. Os verdadeiros discípulos, eles são um presente de Deus a Jesus. Eles foram dados pelo Pai a Jesus. E a estes, Jesus sustenta. A multidão não. Meu irmão, Jesus não tem compromisso com a multidão. Ele até abençoa e dá pão e sei lá, como foi no contexto da passagem que nós estamos analisando. Mas o compromisso de Jesus Cristo é com seus discípulos. Os verdadeiros discípulos foram dados por Deus a Jesus Cristo e Jesus Cristo os sustenta. A multidão não. Verso 37 até o verso 40, Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo àquela multidão assim, ó: vocês não creem. Eu já fiz os sinais, mas vocês não creem. E isso não significa que eu tenha fracassado. Jesus tinha plena convicção disso. Nós somos pregadores e às vezes bate um desânimo, porque a gente prega, puxa para aqui, puxa para ali, né, Roger? Ensina, e vai de novo, e repete, e aí pega o mesmo tema numa outra passagem, e ensina de novo. E tem umas criaturas que assim, entra e sai do outro lado, sabe? Nada. E meu Deus, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? E às vezes bate essa neura, né? Eu acho que isso não é para mim não, meu Deus, porque eu vejo tanto pregador aí que converte 30, 40 pessoas numa mensagem só, e eu estou pregando há 7 anos lá em Água Preta, um grupinho de 20 pessoas que, meu Deus, se a gente for passar na peneira, tem um bocado de basculho. Mas Jesus, ele não tinha esse problema. Ele diz assim: eu não fracassei. Em outra passagem, mais adiante, ele vai dizer: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês não. É como que Jesus desce de ombros. Porque a preocupação de Jesus não é com a multidão, meus irmãos, mais uma vez, a preocupação de Jesus é com seus verdadeiros discípulos. A preocupação de Jesus é com a igreja, é com aqueles que o Pai lhe deu. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus está dizendo: ó, meu ministério não é em vão. Os meus virão a mim. As minhas ovelhas são conhecidas por mim, elas ouvem a minha voz e elas me seguem, elas me seguirão. O Pai é quem está no controle. No verso 36, né, ele diz, deixa eu achar o verso 36 aqui. Eu já vos disse, embora vocês me tenham visto, vocês não creem. Deus é quem está no controle. Aqueles que o Pai me dá, esses virão a mim. Vocês não fazem parte do grupo que o meu Pai me deu. Acabou. A igreja é uma propriedade exclusiva de Jesus, que Deus a entregou. E Jesus morreu por ela. Deu a vida pela igreja, por cada um de nós que somos a sua igreja. Jesus Cristo morreu pagando a nossa dívida, para que aquele nome que foi escrito lá no livro da vida fosse resgatado do império das trevas.
E a multidão? Segue seu destino. Nós não podemos, meus irmãos, nos preocupar com multidões. Vamos fazer um avanço missionário para alcançar multidões, para encher essa igreja. Engano. Pregar o evangelho, fazer ações missionárias são o trabalho da igreja. Anunciar o evangelho. Pregar a todos, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque a pregação do evangelho é o instrumento por meio do qual Deus salva os seus eleitos. Deus resgata aqueles que foram dados a Cristo e eles vêm a Cristo. Então nós temos um papel importante a exercer na sociedade, de pregar o evangelho, de anunciar Jesus Cristo, de anunciar o perdão dos pecados. Mas e se a igreja não encher, vamos parar? Não, meus irmãos. Os sinais foram feitos por Jesus e aquela multidão não quis. Rejeitaram o maior pregador, que é o próprio Salvador. Quanto mais eu, Roger. Mas nós não podemos parar. É maravilhoso, meus irmãos, poder olhar para esse finalzinho da nossa perícope e saber que quem sustenta a igreja é Deus. Essa é uma doutrina antiga que muitas vezes é esquecida. Deus preserva os seus santos. Jesus, ele diz aqui, a vontade do meu Pai é essa, que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O destino da igreja está fixo, determinado pelo Deus Todo-Poderoso. Se você é discípulo, Deus está preservando você e no último dia o próprio Cristo lhe ressuscitará para a vida eterna. A multidão quer ver sinais, a multidão quer mostrar serviço, a multidão quer encher a barriga, mas os verdadeiros discípulos caminham pela fé. Olham para Jesus Cristo, confiam na obra do Redentor. Os verdadeiros discípulos seguem a Jesus Cristo porque só dele vêm as palavras da vida eterna. Eu me lembro da passagem nesse contexto mais adiante, quando Jesus aperta mesmo a conversa, que essa conversa se segue até o final do capítulo. E quando Jesus começa a cobrar o compromisso, o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Aí começa a dizer, esse homem é doido, vamos sair daqui. E começaram a deixar de segui-lo. E mais uma vez, Jesus não se preocupa com isso, ele olha para os discípulos assim, e aí, Roger, não quer ir embora também não? E aí? Você também não quer ir embora não? Vai ficar difícil, viu? Eu não vim trazer paz ao mundo, né? Em outra passagem. Eu vim trazer fogo e dissensão. Pai contra filho e filho contra pai. Você vai querer seguir ou vai querer desistir? E aí os discípulos olharam assim, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos ouvido e temos crido que tu és o Filho de Deus. Nós cantamos nessa manhã, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável, não há outro igual. Mas muitas vezes, meus irmãos, essa nossa profissão de fé é superficial. Da boca para fora. Nessa manhã, eu quero chamar a sua atenção para essa reflexão. Se pergunte, será que eu tenho sido multidão? Ou será que eu tenho sido verdadeiro discípulo de Cristo? Porque ainda dá tempo se arrepender. Ainda dá tempo mudar.
A porta da graça, né, para usar a linguagem dos evangelistas por aí, a porta da graça está aberta. O evangelho está sendo anunciado, o perdão de Deus está sendo gratuitamente oferecido. Mas muitos vão preferir ser a multidão. E com esse Jesus não tem o menor compromisso. Aqueles que são igreja, aqueles que são discípulos, estão sendo preservados, serão preservados e no último dia serão ressuscitados por Cristo. Não há possibilidade de um cristão genuíno se perder. Mais adiante, nesse mesmo contexto, Jesus é assim, ó, o que o Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém arrebata das minhas mãos. Está guardado. Eu protejo. E a ideia do contexto é assim, Deus deu a igreja a Jesus, Jesus protege e o Pai protege tudo. Nós somos esse povo, meus irmãos. A igreja de Cristo é esse povo que é protegido, que é guardado, que é santificado, que é mudado, que é transformado. Muitas vezes é corrigido, muitas vezes é castigado. Mas porque Deus ama. E nós devemos seguir assim, crendo em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amando. Mas isso também não nos isenta da autorreflexão. E aí eu preciso perguntar para que você se responda. Qual é a motivação para você estar aqui? Não, porque minha mãe mandou, porque meu pai trouxe, porque minha avó era daqui, minha mãe era daqui, e eu sou daqui também, mas não tenho relacionamento nenhum com Deus. Qual é a motivação para você estar aqui nessa manhã? Qual tem sido a maior preocupação da sua vida? Não porque eu tenho um boleto para pagar, é uma coisa que, né, rouba muito da nossa atenção, um boleto para pagar, mas essa não deve ser a nossa maior preocupação. Eu já disse aqui nessa manhã, nós precisamos nos preocupar mais com a eternidade. Eu vivo o dia a dia, eu vivo o cotidiano, eu preciso trabalhar, eu preciso resolver minhas coisas, mas o meu foco precisa estar na eternidade, porque eu sou discípulo de Cristo, eu não sou a multidão. O aqui e agora está passando, e cada dia que passa a eternidade se aproxima. E eu quero ouvir do meu Senhor, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos estava reservado desde a fundação dos séculos. Talvez você queira ouvir, afastai-vos de mim, malditos. Não sei. Mas a minha pergunta é, qual é a sua preocupação? Você pode crer no Evangelho? É a pergunta que Jesus faz ao centurião lá. Você pode crer? Ou você precisa ver os sinais? Que Deus nos abençoe. E que essa fé que regenera, que transforma, que muda, alcance cada coração aqui nessa manhã. E que nós possamos ser instrumentos do Deus Todo-Poderoso para levar essa mesma mensagem a todos que nos cercam. Curva sua cabeça. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Eu tenho plena convicção de que de mim nada pode ser feito. Mas, ao mesmo tempo, Deus, eu creio que a Tua palavra é poderosa, viva e eficaz. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. E nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos?
fiquei perguntando para mim também, né, após isso. O que me motiva a vir buscar o Senhor numa manhã de domingo? Será que é por causa do pão e da água? O que te motiva a vir buscar ao Senhor, o Deus Criador? Que Deus nos ajude para que não sejamos achados como o povo que estava com Jesus, que o buscou por causa do alimento físico. Deus tenha misericórdia de nós. Nos ajude a compreender seus propósitos em nossas vidas, que sejamos prudentes, sejamos diligentes na sua obra, para entendermos o grande amor de Deus. Amém, irmãos? Deus nos ajuda após um ensino bíblico assim, a gente precisa refletir. Estamos encerrando 2023. Será que eu estou crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, para entender, como o irmão presbítero ensinou, as religiões demais é muito diferente do cristianismo. Deus veio até nós. Que coisa marcante, né, irmãos? Mas que Deus nos ajude a começarmos o ano 2024 com outras perspectivas, dizendo, como ontem nós ouvimos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Quem ontem ouviu isso, compreende perfeitamente. Quem pode declarar isto, que Ele é o nosso pastor, como tem uma versão bíblica que diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Amém, irmãos? Belíssima manhã na casa do Senhor para estarmos nesta comunhão com o nosso Deus. Queridos, a cantata já será de hoje a 8, né? Denise vem dar mais informações. Eu de novo aqui na igreja. Bom dia para os que chegaram depois. Eu simplesmente quero externar a Deus a minha gratidão à igreja. Quando nós começamos a cantata de Natal, a princípio é uma cantata nova, envolve anjos, seremos todos anjos, aguardando a ordem do Pai para dizer que o nosso rei nasceu. Então, a gente ficou muito empolgado com a cantata, e aí a gente teve a ideia, porque foi uma cantata que demandou um gasto maior, em termos de roupa, em termos de tudo. E nós tivemos a ideia de fazer sobremesas e vendê-las todo domingo de manhã. Então, eu estou aqui externando a Deus a minha gratidão à igreja, né, que prontamente recebeu de bom grado a ideia e nos abençoou todos esses domingos, que nós fizemos 5 cantinas. Hoje será a última, então eu não poderia deixar de externar a Deus a minha gratidão, primeiro pelas orações e por vocês terem nos abençoado. Com esses valores nós compramos todo o tecido para todo figurino, nós compramos asas de anjos, que não é barato, e assim, de forma que quando Deus diz que o fardo que Ele nos dá é leve, eu pude sentir isso. Porque não foi todo só para quem está à frente da cantata. Ele foi dividido com a sua igreja. E foi leve. Foi leve para vocês que compraram, foi leve para aqueles que contribuíram, foi leve para aqueles que fizeram também. E eu não poderia externar a Deus a minha gratidão pela vida dessa igreja. Amém? E também quero fazer o convite para vocês, próximo domingo, verem a conclusão desta obra, né, que foi feita para anunciar a vinda do nosso rei. Está linda a cantata de Natal. Foi surpreendente, as crianças, principalmente, elas fazem contrapontos em canções que me deixaram, assim, a cada ensaio, encantada, né, o quão Deus foi gracioso para conosco nesta obra. Então, assim, eu gostaria que a igreja se fizesse presente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Traga seus parentes, traga seus amigos que irão cear com você. A cantata é cedinho, é 7 horas da noite.
dá tempo demais para você depois se direcionar onde quer que você esteja com sua família, né? Para estar primeiro celebrando a Deus e depois em família. Amém? Também quero externar a Deus pela vida de Diná, que prontamente assim dividiu comigo também este fardo e tornou ele bem leve com as divisão de vozes. Gente, está muito bela a cantata. Não deixem de vir prestigiar. Amém? E eu quero reforçar um convite que a gente fez ao coral feminino. Foram passadas 2 canções para o coral de mulheres da nossa igreja. E eu gostaria muito da presença de vocês. Nós teremos 3 ensaios essa semana. E aí eu gostaria que vocês... A gente vai botar lá no grupo, né, das mulheres e ver se tem um bom número para que o coral possa vir fazer uma participação numa canção que já está lá. Muitas já ouviram. A gente só gostaria de ensaiar com vocês para tornar a cantata mais bela ainda, para a glória de Deus. Amém? Então, minha gratidão a Deus pela vida dessa igreja. Amém. Muito bem. Felipe, nosso texto áureo, João 6,35, não sei se mudou isso aí. Pode ser? João 6,35. Muito bem. Vamos ouvir. Quero informar os irmãos, no próximo domingo não teremos escola bíblica dominical. Então, os irmãos, fiquem atentos, não teremos, no próximo domingo, escola bíblica dominical. Somente no outro domingo, final, o último dia, 31. Muito bem, vamos ouvir a recitação pela classe infantil. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, nós, a classe adulto. Vamos lá? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nosso relatório de hoje, penúltima escola dominical, matriculados 201, ausentes 127, presentes 74, visitantes 11, total 85 presentes. Ofertas R$ 521,75. Graças a Deus. Amém, irmãos? Porque Deus faz isto, move nossos corações para estarmos na sua casa e assim oferecendo culto ao nosso Deus. Meus irmãos, à noite teremos o culto, teremos batismo. Pastor Maurílio estará pregando à noite, que estejamos orando pelo culto. Amém, queridos? Orando pelos irmãos que não puderam vir. Hoje tivemos uma ausência grande, muitos faltosos, mas vamos e devemos orar por todos eles, agradecendo por tudo que Deus tem feito. Pastor Roger tem considerações?
Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, o Senhor falou ao meu coração e eu creio que falou ao seu coração também. Quero agradecer ao Wellington e sua família pela disponibilidade. Eu soube que eles estavam aqui na cidade ontem para participar da ordenação de Gerailton. Eu disse, Wellington, não deixe de vir. E aí o Wellington prontamente atendeu o convite e eu louvo a Deus pela vida dele. Muito obrigado. Irmãos, logo mais à noite vamos estar congregando, vamos estar celebrando ao Senhor. A filha, melhor dizendo, do nosso irmão André Cursino, a Safira, ela manifestou o desejo de batizar-se, ela nos procurou e ela, olhando as fotos, né, de quando tinha 3 anos, pastor Maurílio apresentando ela ao Senhor, ela disse, eu quero que o pastor Maurílio me batize também. E eu disse, quem sabe o pastor Maurílio não faça o seu casamento. Aí André disse, ei, calma, peraí. Vamos orar então, o pastor Maurílio viveu uns 150 anos para ele poder casar Safira. Mas vamos nos alegrar, irmãos, o batismo é uma festa, né? Nós estamos celebrando a Deus porque uma vida está publicamente confessando o Senhor como Salvador de sua vida e como integrante da Igreja do Senhor. E você que não é batizado, nos procure, vamos conversar, vamos estudar, para que você também possa ser batizado e ingressar no hall de membros dessa igreja. Vamos ficar de pé, vamos cantar a bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família. Tire esse dia para refletir nas obras do Senhor, meditar em sua beleza, em sua santidade. Aproveite sua família, beije sua esposa, abrace seus filhos, brinque, durma, descanse. É um dia de dedicação ao Senhor. Vamos cantar a bênção. Graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Não saia sem falar com seu irmão.